Amados, bom dia, queridos. Que a graça do nosso bom Deus, o amor de Jesus Cristo, demonstrado na cruz do Calvário, e o consolo, o conforto do Santo Espírito de Deus, que ele esteja em cada um de nós. Primeira semana aí já se foi, começamos um ano, e temos esse privilégio, né, amados? De termos acesso à palavra de Deus todos os dias. Devemos, como eu tenho insistido, nos alimentar, queridos, não só do pão, mas também da palavra de Deus. É isso que Jesus nos ensina. Nessa semana nós estamos quase terminando aí a questão da santificação. Terminando não, né? Porque isso aí é assunto que, um tema que teria assunto aí para o resto das nossas vidas. Mas nossa semana, em função do que foi pregado domingo, vamos terminar amanhã, aprofundando o tema da santificação. E é bom que assim seja, né, queridos? A gente pregar no domingo e durante a semana a gente ir digerindo, aprofundando aquele tema para a nossa vida. E hoje eu queria tratar, amados, de uma dimensão desse tema e pensarmos juntos, né? É uma dimensão de dever mesmo. Né? A santificação, queridos, ela não é uma sugestão de Deus. Não é algo assim que é um conselho, um bom conselho, ou algo que nós deveríamos pensar sobre se devemos ou não trazer para a nossa vida. A santificação, ela é uma ordem. E uma ordem, queridos, quando nós temos uma ordem do Senhor tão explícita, como está em 1 Pedro 1,15, que diz assim: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando nós temos uma ordem tão clara como essa, nós temos dois benefícios, né, imediatos. Primeiro, que a gente se sente seguro ao seguir esse caminho. Então, é um caminho de obediência que vem do Senhor e que nós não precisamos pensar, refletir se é bom, se é ruim. É um caminho que foi traçado, é um caminho que deve ser seguido. Um outro benefício, queridos, é que quando Deus ele nos ordena, ele também nos capacita. Peraí. Espirrar aqui. Ele também nos capacita. Então, a ordem de Deus tem essas duas dimensões. Eu queria que você pudesse pensar sobre essas duas dimensões. Né? E daí, então, a gente tem um caminho seguro. Veja que, como é que Deus nos capacita, amados? Veja, 2 Coríntios 7,1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, então as promessas foram feitas anteriormente, e o que Deus promete, versículo 18, o versículo anterior, né, 2 Coríntios 6,18, que é o último versículo do capítulo 6, esse que eu falei aqui é o primeiro do capítulo 7 de 2 Coríntios, diz assim: eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, esse aqui, amados, é uma promessa poderosa. Aí, o versículo seguinte, como eu estava lendo: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Veja, então, aquela ordem que Deus nos dá, Deus também nos capacita a cumprir. E aqui, amados, tem um elemento importante. Veja que, nesse versículo, fala das promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas nos trazem esperança. Então, quando nós temos promessas e nós cremos nessas promessas, o fato de nós crermos, termos esperança naquilo que nos foi prometido, traz para a gente essa capacitação de nós nos santificarmos.
é mal comparando, né, gente? Vamos pensar quando você tem um encontro muito importante, né? Então, vamos imaginar que você vai para uma entrevista de emprego, e um emprego bom que você precisa para sustentar sua família, algo que você deseja. Como é que você vai para essa entrevista? Você vai se preparar. Você não vai chegar lá de forma desleixada. Você vai estudar, você vai se preparar para aquele encontro. Agora imagina com o Senhor. Todos nós temos um encontro com o Senhor. Então, quando nós realmente cremos, nós vamos encontrar com o Senhor, nós precisamos nos preparar. É disso que o texto fala. Porque, veja, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. É o encontro que nós vamos ter. Então, veja que o temor e a esperança nos ajuda, nos capacita a nos tornarmos santos. Nos ajuda. Então, essa é a forma que Deus nos capacita a obedecê-lo. E mais, veja, 1 João 3,1 diz assim: veja como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, e que de fato somos. Aí veja no versículo 2, do versículo 3, 1 João 3,3. E todos que têm essa esperança, né, de se encontrar com Deus, como está no versículo 2, se manterão puros como ele é puro. Veja que essa expectativa de nós nos encontrarmos com o Senhor deve trazer um temor ao nosso coração, de forma que nós olhemos para a nossa vida e nós tiremos todas as impurezas, como está em 2 Coríntios 7,1. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Então, é assim que Deus nos capacita. Segundo a Pedro 1,3, a palavra de Deus diz que ele nos concede tudo que nós precisamos para ter uma vida de devoção. E mais, amados, veja que o nosso coração, ele tem 3 alimentos espirituais, vamos dizer assim. Você tem a esperança, você tem a fé e você tem o amor. Então, onde eu coloco as minhas esperanças, aquilo que eu amo e o que eu creio, define quem eu sou. E se eu coloco a minha esperança no encontro com o Senhor, na eternidade, essa esperança vai governar o que eu amo e o que eu creio. E dessa forma, eu me santifico. Então, se eu coloco a esperança no Senhor, essa esperança vai definir as coisas que eu amo. Eu vou amar estar com o Senhor. Eu vou amar ter um tempo de oração. Eu vou amar estar com os meus irmãos. Eu vou amar servir o Senhor. Eu vou odiar o pecado. Eu vou odiar tudo aquilo que desonra a Deus. Veja que o meu coração ele vai sendo moldado pela esperança. E a minha fé também, queridos. Né? Eu vou crer verdadeiramente na palavra. E a palavra, então, ela vai renovar a minha mente. A palavra vai iluminar os meus olhos. A palavra vai alimentar a minha alma. Veja, isso está muito claro em Colossenses 1,4. Diz assim: pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Veja, a fé e o amor. Que vem de onde? Que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Então, amados, nós devemos olhar para a nossa santificação como uma bênção de Deus, né? Como um caminho seguro para que nós sigamos. Não devemos olhar para a santificação, como já falei em outros vídeos, como algo amarrado, algo que eu faça por obrigação, algo que eu acho que eu preciso deixar de fazer o que eu quero para fazer o que Deus quer. Apesar de ser isso, mas o processo é outro. Eu preciso aprender a querer aquilo que Deus quer. E como é que esse milagre acontece no meu coração e torna a santificação um caminho natural? Quando eu coloco a minha esperança no Senhor e não minha esperança em outras coisas.
Se eu coloco a minha esperança no dinheiro, em cargos, funções, relacionamentos, eu vou amar essas coisas. Eu vou crer nessas coisas. Então, Deus nos ordena, Deus nos capacita e Deus nos mostra na sua palavra como que nós devemos viver. Então, pense sobre isso. Eu vou colocar esses versículos na descrição desse vídeo. Reflita, olhe para a sua vida e faça da sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, uma forma natural de você viver. Filipenses 25 fala que a fé traz alegria. Então, na santificação deve ser algo natural, queridos. Deve ser algo prazeroso, algo normal, né? Algo que nós vivemos assim, porque é isso que nós somos filhos de Deus. Amém, amados? Então, que essa palavra possa falar ao seu coração. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais dias de vida que o Senhor nos concede. Eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos confronta e que nos conforta. Que o teu Santo Espírito possa aplicar essas verdades aos nossos corações. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amanhã, se Jesus não voltar, nós estamos aqui, tá bom?